Mas isso tem a ver, na minha opinião, com a indústria cultural. Quer dizer, ela foi avassaladora no que diz respeito às artes cênicas, entendeu? E a música? Não, o campo da música ainda existe com muita força, quer dizer... Mas é menor, né? Não temos a qualidade que Não, você não tem a qualidade, mas você tem uma indústria cultural. Quer dizer, você tem, inclusive, esse fenômeno de Lei Rouanet, de não sei o quê. Por exemplo, se pega aí o Milton Nascimento, vem aqui e faz 2 dias de show, o Zeca Pagodinho faz 2 dias de show, um negócio que fazia, sei lá, um mês no teatro de 500 lugares. 8 meses. Você faz 2 dias, Chico faz entendeu? isso, O Chico, todos não sei o quê. fazem isso. Quer dizer, isso existe institucionalmente. O teatro não existe. O teatro não existe. O teatro, você tem a Broadway e você não tem mais porra nenhuma. Você tem, inclusive, essa coisa do teatro nosso, teatro independente e tal, que em geral é de graça. Você passou a ser. Isso é a desgraça total. Bom, então, isso é um por quê? absurdo total. Quer dizer, e aí a diferença, por exemplo, de Buenos Aires, onde você vai ver e fala assim, o teatro existe enquanto instituição. Aqui ele não existe enquanto instituição. às vezes Ele foi destruído pela indústria cultural, inclusive pelos governos populares. Uma coisa que eu Inclusive por isso, quer dizer, é uma coisa ótima para discutir em algum momento, quer dizer, qual que é o papel disso nesse lugar? Qual que é o sentido disso? Né? Porque você que é dramaturgo, eu não teria nenhum tesão de ficar escrevendo para ninguém montar essa porra. Então, para que eu vou ficar escrevendo essa merda? Entendeu? Vou ter que ficar 5 anos para tentar ganhar algum edital de não sei aonde. Ainda tem que escrever de acordo com as pautas que estão em voga agora. Quer dizer, eu vou ter... você não é aceito mesmo. Exato, eu tenho que me atender a um tipo de edital. Eu não vou poder escrever aquilo que eu quero escrever porque isso já está previamente censurado. Né? Porque quem julga esses editais em geral são os lobistas da internet, né? Os caras inventam um blog lá, de repente começa, aí eles são chamados pela secretaria, pelo não sei o quê, ou representam algum segmento, também são chamados por conta disso. Quer dizer, o teatro virou um braço auxiliar de alguma coisa. Uma vez eu Entendeu? Não, nem braço auxiliar de educação, nem isso. Nem braço auxiliar de campanha de saúde, como teve na época por exemplo, do HIV, etc. Não é braço auxiliar de porra nenhuma. Ele não existe institucionalmente, em geral. Então, o que é que vai animar a porra de um dramaturgo escrever se ele vai enfiar aquilo na gaveta? Na música você ainda tem uma outra coisa. Mas a música... Você tem uma outra disputa. Não, você vê molecada. Eu tô fazendo uma peça lá, agora tem uns moleques que você fala assim, porra... A música deles é do cacete, entendeu? A banda, não sei o que, uma banda Marília Gabriela, fala, porra, umas puta letras legais, sabe? Uns moleques assim... Mas é que sempre, né, a música, eu acho que ela proliferou no Brasil sempre, porque é mais fácil de alguma maneira. Você canta no bar e as pessoas vão assistir. Então, você canta no bar, precisa de alguma um coisa. Streaming te ajuda a gravar isso. Você pega um estúdio, você grava isso, entendeu? Você vai fazendo uma outra coisa. O teatro, pelo seu caráter artesanal, não sei o que, ele exige outro tipo de coisa. Você coloca um instrumento, para um amigo que mora no Rio, que coloca agora o teatro. O teatro foi destruído pela indústria cultural. Enquanto arte, né? Se nós continuarmos com a nossa ribalta, nosso podcast, uma das coisas que futuramente eu acharia interessante fazer é a gente fazer leituras de peças. Sim. Ou cenas, né? Cenas, talvez. Cenas que, tanto antigas quanto contemporâneas, intercalar isso, para que a gente pudesse também ter um lado ficcional no que a gente faz. Nossa conversa jogada fora, como quase foi o nome do nosso podcast, né? Ela pode render outras coisas futuras. Eu acho que é uma reação que nós temos que ter em relação a essa devastação da indústria cultural. Ô Marcão, é que eu não queria perder essa chance que a gente começou a falar do Plínio, né? Falar do Plínio, do humor. Depois a gente enveredou por outros tantos assuntos, todos eles ótimos. Mas eu não queria perder a chance, porque eu estou do lado de 2 pessoas. Ô Tolentino, você chegou a conviver? Conviveu também? Minha mãe fez o figurino do casamento da Aninha, da família toda. Da filha. Da Valderez, da Aninha, o Plínio de casaca, sapato de... Minha mãe nem queria, não, eles querem o casamento tradicional, o Plínio de sapato de verniz. Convivi muito com o Plínio, com o Valderez, sobretudo. Convivi com o Plínio sempre, né? Muito tempo desde que eu cheguei em São Paulo. Pois é, então minha pergunta, então, acho que eu não tive a chance. Eu vi
o Plínio vendendo as peças, os livros dele. Lembro muito da Porta do Cultura Artística, né? E comprava tal, né? Mas eu nunca falei com ele, né? E eu me lembro que eu tenho uma memória afetiva do Plínio porque eu estava quando ele morreu, eu estava num plantão, né? E só tava eu lá, os plantões nos jornais eram reduzidos, só uma pessoa por editoria e tal, e alguém liga, talvez o Guzik, alguma coisa assim, não vou lembrar quem, ligou fora, ele morreu, tal. Mas enfim, retomando, né? A gente falando do Plínio e do humor, que era basicamente a coluna, né, desse nosso primeiro encontro, mas o Marcão, o Oswaldinho, o Eduardo... O humor nele como pessoa física, não dele nos personagens, assim. Como é que era o humor? O Plínio era bem humorado? O Plínio, fazer uma peça com o Plínio que era o Jesus Homem. Jesus Homem, quando estreou, tinha 30 e tantas pessoas. E era um grande fracasso. Então na plateia tinha menos gente do que no palco. Quando acabava a peça, ele fazia um debate sempre que era para animar, inclusive aumentar o público e tal, porque ele era uma personalidade. E a primeira coisa que ele dizia foi, bom, eu não vou perguntar se vocês gostaram ou não gostaram. Por quê? Porque nós estamos em maioria. Se eu perceber que vocês não gostaram, a gente desce aí e enche vocês de porrada. Então, ele abriu o debate assim, entendeu? Então, eu acho que Plínio é isso. Plínio representa uma coisa que está na alma da gente, né? Está na alma da brasilidade, esse despudor, essa coisa de se... ainda dá, de se não se levar a sério e não se levando a sério achar outros caminhos, né? Que um pouco tem a ver com, acho que esse realismo latino-americano do Garcia Marques, entendeu? Do Drummond, essa coisa um pouco de rir de si mesmo e tal. O Plínio, acho que tinha ele encarnava, do Nelson Rodrigues, encarnava essa capacidade incrível de se refazer, de se puxar pelo cabelo, de sonhar outras coisas, independente das oficialidades, né? Essa sempre foi a grande arma contra o colonialismo, contra a escravidão, contra tudo isso. E isso é o que eu acho que a gente não pode perder, porque hoje em dia a gente está introjetando um outro tipo de censura e de civilidade que é bem nociva. E ele gostava de uma coisa que talvez seja o mote para a gente, né? Até para sugerir para as pessoas, conversem. É bom conversar. O Plínio era um bom proseador, né? Bom de papo, de conversa. Eu acho que isso que falta para os nossos tempos tão digitais, entendeu? Essa coisa analógica que é conversar sobre tudo e sobre nada, como nós estamos fazendo aqui. Eu acho que o que nos motiva daqui é isso, né? São 4 adultos. E eu acho que além da coisa do humor... 4 não, 6, né? Porque tem o Thiago e a Bruna. Não, 4 que estão botando na cara para apanhar. E eles, qualquer coisa, eles sobem quando eu boto o outro sobrenome. Eles não têm ficha técnica. Eu tenho ficha técnica. Uma criação espontânea. Mas nem sabe, apareceu aí e tal. eu sinto que é essa capacidade de versificar, quer dizer, contar a sua versão, né? As pessoas de teatro, né, eu convivi muito com a Maria Fernanda, filha da Cecília Meirelles, atriz. Plínio tinha isso, Sérgio Brito tinha isso. Existia um fato, mas existia o fato que eles contavam. E esse fato era muito mais interessante e virava mais verdadeiro do que o fato verdadeiro. É o famoso public-se a lenda. Isso vinha com uma dose de humor muito grande. E algumas pessoas que eu conheci que eram assim. Vinha uma dose de humor e o Plínio era muito presente nisso. Eu já vi o Plínio, no período que eu convivi um pouco com ele, eu via ele contando um fato que eu tinha visto, ele contava de uma maneira diferente. Essa cor que ele dava tornava o fato muito mais interessante. Então eu acho que é isso, é uma capacidade de fazer a versão do fato. E colocando doses, às vezes, de humor, de lirismo, de raiva, que estavam camuflados, mas estavam presentes. Entendeu? Só para terminar isso, para dar um final. Nosso editor aí voltou o editor. Lembrando do Plínio, a gente estava indo para... Talvez seja uma história que defina o Plínio e defina também esse nosso encontro aqui. Eu dando carona para ele, estava no carro, levando lá para o Teatro Alfa, onde havia
Valdemir estava fazendo um espetáculo com a Xuxa Lopes. Qual que é esse espetáculo? A Rainha de Leandro. Ele. É aquela O peça. Chico Dias e tal. E era a estreia. Daí, aí primeiro eu te levo. Daí eu peguei o meu velho, não, na época não era tão velho, mas como ele está aí até hoje, o meu Scott, ele já estava com dificuldade de andar, e minha irmã, que é do interior, que mora em Tupã, professora lá e tal, estava em casa, foi comigo. O Plínio na frente, porque ele estava com dificuldade, que sentou outra coisa. Minha irmã atrás, conversando. Daí a pergunta-chave dele. Ele falou assim: Tupã, tá, conheço Tupã, da Marília e tal, região. Me conta uma coisa, Dina. Lá em Tupã, as pessoas ainda colocam a cadeira na calçada no fim da tarde, as velhas ficam proseando e falando mal da vida alheia, né? Tricotando. Assim. Ela falou assim: não, Plínio, não tem mais isso. Ele falou assim: que pena, isso é muito mal. Isso é muito ruim. Bom era quando as pessoas no fim da tarde botavam a cadeira na calçada, vendo a vida passar e comentando e falando dos outros. Que pena. Essa acho que é uma imagem do nosso encontro aqui. A gente resolvemos sentar que nem o Plínio, botar a cadeira na calçada e vamos Fazer fofoca. Ele adorava uma fofoca. Exatamente, falando mal da Adorava uma fofoca. Uau.